Bom dia a todos, meu nome é Joana Carolina Junqueira de Brum, sou cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca e transplante cardíaco, e o tema proposto dessa palestra, então, é classificação do choque cardiogênico e choque TIM. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a mortalidade nessa condição ainda é bastante elevada, girando em torno de 30 a 50% dos casos em centros experientes, né? Trago aqui dados de centros experientes, e a síndrome coronariana aguda é a condição mais prevalente ainda, a etiologia mais prevalente do choque cardiogênico ainda nos dias de hoje. Com a melhoria dos protocolos de atendimento na síndrome coronariana aguda, a gente tem uma diminuição desses números, mas ainda é a condição mais prevalente. A segunda causa mais comum de choque cardiogênico é a insuficiência cardíaca descompensada, que perfaz cerca de 1/3 dos casos de choque cardiogênico. Outras condições menos comuns, como miocardite, Takotsubo e choque cardiogênico pós-cardiotomia, são condições também presentes na prática clínica, mas de uma maneira muito menos acentuada do que as outras condições relatadas. Então, a definição de choque é uma injúria cardíaca que ocorre, levando a um inadequado débito cardíaco, ocasionando, então, uma hipoperfusão tecidual severa com prejuízo no metabolismo tissular, levando a alguma disfunção de órgãos de maior ou menor grau. Então, eu trago aqui a definição, os critérios para a definição de choque cardiogênico mais tradicionais, muito levados por estudos mais antigos como o Shock Trial e o IABP Shock 2, onde a condição de pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, não responsiva a volume e de maneira sustentada, era uma das condições associadas ao choque cardiogênico, além de sinais de hipoperfusão, como alteração do estado mental, extremidades frias e pegajosas, diminuição do débito urinário e hiperlactatemia, sendo condições associadas à hipoperfusão. No choque trial ainda tinha o critério hemodinâmico, com índice cardíaco abaixo de 2,2 e uma capilar pulmonar acima de 15, e esses são os critérios de definições mais tradicionais do choque cardiogênico. E aqui eu trago, então, a classificação proposta pela SCAI de choque cardiogênico, uma definição mais gradual de choque cardiogênico, para nos lembrar condições que são as condições que eu falei aqui ser mais prevalentes, as etiologias mais prevalentes de choque cardiogênico, que é a síndrome coronariana aguda, principalmente o infarto agudo do miocárdio com supra de ST, e a insuficiência cardíaca descompensada, que são condições que levam ao choque cardiogênico, né? E isso é interessante a gente lembrar que essas condições têm um contínuo, né? Então, a gente tem inicialmente uma doença cardíaca descompensada, que pode evoluir para estágios iniciais de uma maneira gradual, para estágios iniciais de choque cardiogênico de uma maneira mais gradual, e a gente tem que estar sempre atento que esses pacientes são pacientes de risco, e muitas vezes essa evolução gradual é muito tênue e a gente demora para se dar conta até o paciente entrar num choque cardiogênico em estágio C. Então, lembrar que isso é uma progressão, né, desde a descompensação das fases iniciais de descompensação da doença até a evolução para choque cardiogênico, e esses pacientes podem evoluir de maneiras muito rápidas, como o paciente pode demorar dias para desenvolver alguma piora progressiva, mas a classificação basicamente vem para a gente ter esse contínuo cardiovascular na piora desses pacientes. Então, o estágio A do choque cardiogênico é o paciente que está em risco, como eu já relatei. O paciente em estágio B é aquele paciente que, às vezes, a condição dele se entremeia um pouco com as fases iniciais da descompensação da doença de base, mas é um paciente que já está com sinais de congestão ao exame físico, ou mesmo em alterações bioquímicas, um paciente que já tem algum grau de taquicardia e já tem diminuição dos níveis tensionais basais a níveis, enfim, diminuição dos níveis basais de pressão, não sendo categoricamente uma pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, né? Pode ter, sim, essa condição? Pode, mas às vezes é só uma redução dos níveis tensionais basais do paciente que nos leva a pensar nesse contexto evolutivo. Estágio C do choque cardiogênico é um estágio que fica mais fácil de a gente diagnosticar, porque o paciente já tem sinais de hipervolemia bastante marcados, o paciente já tem algum grau de hiperlactatemia, a função renal acaba se
degradando ao longo da evolução, o paciente tem uma diminuição do débito urinário, necessita de drogas vasoativas para manter uma pressão sistólica um pouco mais elevada, e esse paciente se vai à avaliação hemodinâmica invasiva, a gente tem alterações marcadas de choque cardiogênico, como diminuição do índice cardíaco, aumento da pressão capilar pulmonar, diminuição do cardiac power output e diminuição do PAP também, que são medidas que a gente faz para diagnóstico do choque cardiogênico. O paciente que está em estágio D é um paciente que está em deterioração, é o paciente que está choque cardiogênico C, que entra em deterioração rápida. Esse paciente a gente tem que ter avaliações muito rápidas no manejo desse paciente, para a gente não evoluir para um estágio E, onde pouca coisa a gente pode acrescentar no manejo e na melhora desse paciente. Então, mais é esse contexto evolutivo que se traz, né, para a gente entender que o choque, as fases mais iniciais do choque, e aquele paciente que está em pré-choque, digamos assim. Aqui eu trago, então, um pouco da fisiopatologia da doença, mostrando que nos estágios iniciais a gente tem mecanismos contrarregulatórios que fazem com que esse paciente tenha vasoconstrição e inicialmente não tenha uma hipotensão mais marcada, mas que, de qualquer maneira, a gente tem que estar sempre atento, né, que em menor ou maior grau o paciente vai ter um grau de congestão um pouco maior, um grau de hipoperfusão um pouco maior, ou uma resposta inflamatória um pouco maior. Essas situações se permeiam e nem sempre os pacientes se apresentam da mesma forma, então, por vezes pode ser bastante desafiador, mas a gente tem que estar sempre atento para que o paciente não evolua para injúria de órgão-alvo. E aqui eu trago, então, dados de uma análise do Shock Trial, para nos mostrar que a gente tem, sim, o paciente que tem hipotensão sem hipoperfusão, e que a mortalidade desse paciente não é baixa, que a gente tem o paciente em choque clássico, que a mortalidade a gente já sabe que é um pouco mais alta, mas que a gente também tem o paciente que não tem hipotensão e está em choque cardiogênico, e que a mortalidade desse paciente também é elevada. E a gente tem que estar atento, apesar de não ser o mais comum, a gente sabe que a mortalidade é bastante elevada. Trago aqui dados de 2 estudos prospectivos, mostrando que, sim, a mortalidade é diferente de acordo com o estágio de SCAI, de choque cardiogênico, mostrando, então, que os pacientes que têm choques extremos com choque em estágio D e em estágio E, eles têm uma mortalidade bastante acentuada, mas eu trago aqui também um estudo pequeno, mas bastante interessante, publicado agora em 2020, que é uma análise prospectiva em que o paciente entrava no hospital, teria alguma avaliação de estágio de choque cardiogênico e após 24 horas seria reavaliado, e isso mostrou que os pacientes que respondem nas primeiras 24 horas são os pacientes que têm uma mortalidade melhor, bastante melhor do que aqueles pacientes que não respondem inicialmente. Isso nos leva a pensar que a precocidade, né, do diagnóstico para esses pacientes é bastante relevante, né, que a gente tem que estar atento a isso. Aqui eu trago uma análise retrospectiva com mais de 10 mil pacientes, mostrando, né, corroborando com tudo isso que eu disse, que esses pacientes que estão em estágio D e E, eles possuem uma mortalidade bastante elevada, e para esses pacientes a gente, medidas podem ser muito mais desafiadoras e muito mais difíceis de a gente retornar um paciente para um estágio inicial. Então, quando a gente fala de choque cardiogênico, a gente se pensa que esse paciente tem que ter um reconhecimento precoce, a gente tem que se ter objetivos na melhoria desse paciente, como a melhora da hipóxia, a melhora da função orgânica e a melhora hemodinâmica para esse paciente, e isso é importante, então, que a gente tenha um reconhecimento precoce, haja nos alvos terapêuticos de melhora da hipóxia com descongestão, oxigenoterapia, melhora da função orgânica com inotrópico, se for necessário, ou mesmo suporte circulatório. A avaliação hemodinâmica desses pacientes, a avaliação hemodinâmica invasiva com catéter de artéria pulmonar é importante, porque nos ajuda a guiar a terapêutica de uma maneira mais otimizada, diminuindo excesso de drogas vasoativas, tanto como inotrópicos, e nos guiando no tratamento, né, de uma maneira mais precoce para esses pacientes.
E quando se tem um paciente em choque cardiogênico, a gente tem que pensar o que a gente pode lançar mão, né, para melhorar e para contribuir na evolução desse paciente. Então, as drogas, como eu disse, são importantes. Na verdade, a gente tem que pensar que o paciente que está em choque precisa melhorar esse débito cardíaco, precisa melhorar a perfusão de órgãos, não só ficar numa terapia expectante. Lembrar que o paciente que está em síndrome coronariana aguda, em choque cardiogênico, é um paciente que tem que ir para o laboratório de cateterismo de uma maneira mais rápida, que sim, o catéter de artéria pulmonar nos ajuda, não é um parâmetro único, eu sempre falo isso, que os parâmetros para esses pacientes são avaliações múltiplas, né, como biomarcadores laboratoriais, avaliação clínica, medidas hemodinâmicas invasivas com a catéter de artéria pulmonar, como avaliação com eco à beira-leito, tanto eco pulmonar como ecocardio focado. Então, esse aparato de coisas nos faz montar um quebra-cabeça e ajudar a atuar onde é mais necessário para aquele paciente. E em alguns casos, onde se fica na dúvida o que fazer ainda para esses pacientes, a gente pode lançar mão, né, em alguns centros, não em todos, de times de choque cardiogênico. Então, isso já é tido como boas práticas clínicas para esses pacientes, porque diminui desfechos, como eu vou mostrar posteriormente, e isso ajuda bastante a gente organizar o cuidado desse paciente e oferecer para aquele paciente que precisa um suporte circulatório ou alguma medida mais invasiva de uma maneira mais precoce e não retardar o tratamento para esse paciente. Então, o time de choque vem nesse sentido, né, vem para organizar e planejar o tratamento para organizar e planejar o tratamento e avaliação desses pacientes, ajudar em algumas decisões difíceis, né, e essas decisões são baseadas em equipes multidisciplinares, não só para indicar o suporte circulatório mecânico, mas para planejar o cuidado desse paciente desde o uso das drogas, o momento de início de algum suporte circulatório, como balão intraórtico, que seja o mais comum na nossa prática clínica, saber o momento certo que a gente indica terapias mais agressivas, como ECMO e Impella e outros dispositivos, e saber que esse paciente tem que ter um acompanhamento, porque ali adiante ele pode não recuperar e ter que ter um tratamento mais definitivo, ou mesmo a gente pensar em paliativação. Então, o time de choque vem para tudo isso, para as fases iniciais, para a organização, para saber o momento certo das intervenções, e para a gente saber até onde a gente pode ir com aquele paciente. Aqui eu trago esse estudo publicado em 2019, um estudo com 200 pacientes, que foi onde houve dois braços, um dos braços era tratado com um time de choque e outro dos braços era tratado com o tratamento do choque cardiogênico de uma maneira tradicional. Nesse estudo, a gente foi mostrado que o paciente tem uma diminuição de mortalidade por todas as causas em 30 dias nos pacientes que foram manejados pelo time de choque, e isso muito levado talvez, né, isso é uma sugestão, não é um desfecho, talvez pelo tempo mais curto até o suporte, que foi uma das coisas que foi vista no trabalho. Então, hoje em dia, em alguns países, já se tem, né, esse time de choque cardiogênico bastante montado. No nosso país isso ainda é uma coisa inicial, mas em alguns países isso já está bem sedimentado, né, como boas práticas clínicas, como eu já falei, e organizado em níveis, né, em centros de níveis de choque, de acordo com os dispositivos disponíveis em cada centro, né. O Shock Center nível 1 é aquele local onde tem todo o suporte, transplante cardíaco, suporte circulatório com mecânico, e os outros centros teriam menos dispositivos para esses pacientes, mas também estariam aptos a tratar desses pacientes, dependendo da complexidade. Trago aqui dados do Fifth STEMI, mostrando que aqueles pacientes que estão em choque cardiogênico por síndrome coronariana aguda, por infarto agudo do miocárdio,
que não possuem choque têm um desfecho mais favorável, aqueles que têm choque cardiogênico, mesmo sem parada cardíaca extra-hospitalar, são pacientes que têm uma gravidade maior, são pacientes que não se pode perder tempo, né, para fazer qualquer tipo de tratamento e precisa de revascularização precoce, na maioria dos casos. E para outros pacientes que a gente pensa em ter suporte circulatório mecânico com dispositivos de assistência ventricular, a gente tem que entender que existe um tempo certo para essa intervenção e um dispositivo certo, não é tudo para qualquer paciente, e a gente tem que, né, ter em mente isso para que se possa ter um desfecho melhor para esses pacientes. Então, quem é o time de choque? O time de choque é variável, dependendo de cada centro, dependendo do nível de suporte de cada centro, e basicamente o principal para esse time é ter uma sincronia, protocolos e uma expertise da equipe, que os desfechos sejam diferentes na avaliação desses pacientes. E aqui eu trago dados da National Cardiogenic Shock Initiative, onde a implementação de times de choque cardiogênico melhorou de maneira considerável a sobrevida dos pacientes em choque cardiogênico, né, aqui comparando com estudos mais antigos. No National Cardiogenic Shock Initiative, eles tiveram uma sobrevida em torno de 72%. E eu trago aqui muitos dados enfim, que eu achei bastante relevante, apesar de a gente ter bastante preconceito em alguns centros, se tem bastante preconceito ainda com a catéter de artéria pulmonar. Eu trago aqui dados desse estudo, onde 92% dos pacientes tiveram avaliação hemodinâmica invasiva, e muito também dessa melhora, dessa sobrevida desses pacientes, guiado por um tempo menor, talvez até o suporte circulatório. Então, precocidade, acho que as palavras que ficam aqui é precocidade no tratamento e avaliação hemodinâmica para guiar esses pacientes, além de outras peculiaridades desse estudo. Aqui também eu trago, então, dados da melhoria, né, então, da mortalidade para os pacientes em choque cardiogênico com a implementação de Shock Team, né, aqui dados de um estudo publicado em 2019 também, e lembrar também que o muito importante, além de ter um time de choque montado, é ter um protocolo na avaliação desses pacientes, para que os desfechos sejam mais favoráveis, e para que todos os integrantes da equipe falem a mesma língua, né, então não adianta ter só um time, não ter um protocolo montado, onde as pessoas não têm muito a coordenação de o que vai se fazer em cada momento, né? Então, acho que isso é bastante importante, não só como a implementação do time, é a implementação de protocolos para que a instituição fale toda a mesma língua para esse paciente. Então, aqui eu trago também um pouco, assim, da perspectiva de acordo com cada apresentação de choque, né? A gente sabe que os pacientes com choque cardiogênico por infarto agudo do miocárdio têm os integrantes da equipe do choque cardiogênico têm um papel diferente, né, papel diferente na atuação desse time do que os pacientes que estão com insuficiência cardíaca avançada, e a gente tem que entender isso um pouco, que cada integrante vai ter um papel menor ou maior necessidade, menor ou maior importância, dependendo da apresentação etiológica do choque cardiogênico. E o time de choque cardiogênico vem, então, não só, né, toda essa organização, mas também para lembrar que o paciente que não tem condições de evoluir para um transplante cardíaco, que é uma das funções do time de choque, a gente pensar já naquele passo adiante para esse paciente, o paciente que vai precisar de transplante cardíaco ou de suporte circulatório mecânico, mas também auxiliar nas decisões difíceis quando a gente não tem mais muito o que oferecer para alguns pacientes que estão em suporte circulatório mecânico ou mesmo com suporte de drogas vasoativas e inotrópicos, mas que não estão evoluindo de uma maneira favorável, e para esses pacientes a gente tem que entender que, enfim, que algumas medidas às vezes podem ser bastante fúteis e algumas decisões podem ser difíceis, como instituir parada
suporte circulatório mecânico ou mesmo paliativação, enfim, para esse paciente. Então, as minhas mensagens finais que ficam dessa palestra é que o choque é um contínuo e que essa classificação gradual do choque cardiogênico ajuda num diagnóstico mais precoce, numa intervenção também mais precoce. Eu queria deixar de mensagem final também que a hipotensão não é um critério mandatório nas fases iniciais do choque cardiogênico, e a gente tem que ter isso em mente. O lactato é um elemento fundamental na avaliação desses pacientes, mas não isento de algumas interferências. A evolução dos estágios de choque pode ser heterogênea, dependendo da etiologia, dependendo do paciente, e às vezes dependendo até de apresentações de choques mistos, isso pode ser um pouco mais desafiador. O catéter de artéria pulmonar é uma ferramenta adjuvante no diagnóstico, na avaliação e no manejo das drogas para esses pacientes, e aquele paciente lembrar, né, que aquele paciente que está em choque refratário ou uma piora do choque cardiogênico, a gente tem uma avaliação desafiadora, e hoje em dia se tem alguns centros que possuem esses times de choque, e aqueles centros que não têm esses times de choque, a gente pode lançar mão de algum centro mais referenciador para a gente discutir o caso, pensar e planejar a avaliação para esse paciente, para que a gente não entre, não deixe o paciente com um desfecho desfavorável, aquele paciente que a gente ainda pode salvar, ter um desfecho desfavorável, ou mesmo para a gente entender quando a gente tem um paciente que está em terminalidade, que a gente tem que saber quando parar. Essas são as minhas mensagens finais. Eu quero agradecer mais uma vez o convite para palestrar nesse simpósio, e obrigada.